Fala pessoal, voltamos meu senhor e minha senhora com mais informações aqui no canal e agora trazendo informações do Tarcísio de Freitas, pessoal. Uma bomba que acabou de sair neste momento, eu vou trazer para vocês em detalhes, mas já vai colocando aqui nos comentários, patriota de todo o Brasil e do mundo, de qual cidade e região que você está nos assistindo. Eu quero saber onde você está. Pessoal, o vídeo recheado de informações. Já peço para você já ir deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito, clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho das notificações e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, pediu a Tarcísio de Freitas para que o governador de São Paulo entre em campo na luta pela presidência da Câmara. De acordo com relatos feitos à coluna do Estadão, o ministro, que é deputado federal licenciado pelo Republicanos, o mesmo partido de Tarcísio, sustenta que o governador pode ajudar na campanha do presidente da legenda, Marcos Pereira, à sucessão de Arthur Lira. Vamos lá, Serrão, o que está por trás aí dessa disputa? E será que a gente vai ver o governador Tarcísio nessa campanha do Marcos Pereira, a presidência da Câmara? Tem grande possibilidade, por que não? É do partido dele, é o presidente do partido em que o Tarcísio garante que vai continuar nele, do Republicanos. É isso, a lógica é essa. Agora, o que está por trás da escolha de Marcos Pereira para presidente da Câmara? Lula quer fazer um mega acordo com a Igreja Universal do Reino de Deus, que Marcos Pereira representa, e também quer um mega acordo para que ele possa ter o presidente da Câmara na mão dele. Essa é a jogada de Lula, por isso que ele está jogando pesado, e nesse momento ele aproveita para gerar a intriga, porque na hora em que ele coloca o presidente da Câmara escolhido, um presidente que vai beneficiar, vai estar alinhado com o Palácio do Planalto, e ele é articulado, pede que participe dessa articulação Tarcísio de Freitas, o que Lula está querendo dizer? Que o Tarcísio estaria politicamente traindo o Jair Bolsonaro, já que eventualmente o Marcos Pereira, se ganhar, vai estar alinhado com o Planalto, e aí aquela famosa pauta da anistia fica complicada de ser aprovada ou levada adiante pelo Marcos Pereira. Então, o jogo é muito bruto. Tá mais para isso do que para qualquer outra coisa. Na verdade, o candidato do Lula para a Câmara dos Deputados nem é o Marcos Pereira, mas para gerar esse tipo de intriga que abale a relação do Tarcísio com o Bolsonaro, o Lula faz de tudo. Jararaca deita e rola para fazer as articulações mais extemporâneas possíveis. Mas é bom ficar de olho, porque no Brasil tudo é possível em termos de articulação doida para a eleição da Câmara dos Deputados. A gente nunca pode esquecer, não pode subestimar. O Palácio do Planalto tem a máquina que libera as emendas, mesmo em tempos de crise econômica e dificuldade. Mas a coisa é difícil, mas não é tanto. Nunca esteve tão bem do ponto de vista de arrecadação o governo federal. Então a gente vive um contrassenso. A economia vai mal, mas o governo arrecada muito bem e o governo nada faz. É um governo de extrema incompetência. São, como lembrou ainda há pouco Rodrigo Constantino e o coronel Gerson Gomes, a palavra do momento é incongruência. E aí, coronel, o que é que está projetando para essa eleição, a presidência da Câmara, hein? Pois é, a primeira coisa que me chama a atenção quando se fala de Tarcísio é lembrar que o Tarcísio, ele não era político, ele não era candidato a governador de São Paulo e não era sequer candidato a nenhum partido político ou filiado a se candidatar a nenhum partido político há pouco tempo atrás. Lembrem que quem demandou dele a filiação foi o presidente Bolsonaro. Lembre ainda que quem demandou dele que não se candidatasse ao ser deputado federal, que ele seria eleito com muita facilidade, mas escolhesse um cargo majoritário no estado mais importante da nossa federação, foi Jair Messias Bolsonaro. E pior ainda, quem escolheu o partido para ele foi o Bolsonaro. E por que o Bolsonaro fez essa configuração? Porque esse partido, Republicanos, é um dos partidos mais representantes daquilo que a gente
infelizmente, tem que conviver no Brasil, porque ele não é um partido de centro, ideologicamente de centro. Ele é um partido que está conectado ao poder, seja ele qual for. Então veja que o presidente Bolsonaro fez à época é tentar uma articulação de ter uma maioria no parlamento em caso de reeleição. Então ele direcionou vários dos seus ministros para se filiarem aos republicanos. E fez essa articulação porque, à época, o Republicanos estava pendendo a apoiá-lo num outro mandato, no segundo mandato, e ele faria realmente uma base parlamentar que ele não pôde fazer na eleição de 2018. Bom, ele perdeu. Ou, vamos dizer, como diz o ministro Gilmar Mendes, Lula ganhou, graças ao STF, segundo ele mesmo diz. Porém, nós temos agora uma reconfiguração em que o Tarcísio se transformou na principal estrela desse partido. Ele continua conectado ao Bolsonaro e sairá desse partido somente com o aval do presidente Bolsonaro. Já se ventilou de talvez ir para o PL, qual seria o timing, não se sabe. Agora, nós temos uma coisa muito triste que eu queria comentar com vocês, eu tenho falado isso outras vezes, é que a eleição municipal, que deveria, agora todos estarmos preocupados com bons vereadores, bons prefeitos, os partidos políticos estão nas capitais, e essa articulação com o Tarcísio faz parte desse contexto, nas capitais estão buscando a eleição de 2026. Está todo mundo pensando em 2026. Ninguém está preocupado com a população da cidade, ninguém está preocupado com o melhor candidato, com os melhores projetos, aquele princípio da subsidiariedade que a gente vê aqui nos Estados Unidos, agora plaquinha para tudo que é lado, querendo reeleger o xerife, quem vai ser o procurador, se o juiz da Suprema Corte local vai ser reeleito ou não. Aquele debate que a gente vê da sociedade preocupada com o seu bairro, com a sua cidade, isso está se deixando de lado, porque no Brasil os caciques estão pensando na presidência da Câmara, por quê? Porque eles pensam em 2026. Eles já pensam na eleição de governadores, deputados estaduais, etc. Isso é muito ruim para a população. Vários locais como Mato Grosso do Sul, nós não temos candidatos que nós poderíamos chamar da direita, conservadores, porque foi feita uma articulação. São Paulo está passando por esse mesmo problema. Paraná, a nossa colega Cris Grêmio está lá, brigando e lutando, por quê? Porque essas articulações políticas são feitas pensando já na eleição de 2026 e 2027. É o que está acontecendo agora. Esse partido é um partido, como o Serrão disse, muito ligado à Igreja Universal, mas acima de tudo, Serrão, muito ligado ao poder. Quem está mandando, eles estão lá alinhados e não tem muita ideologia não, lamentavelmente. Diga, Constant. Não, o Coronel Gerson está certo, mas aí vamos supor que o Tarcísio saísse do Republicanos para o PL, Valdemar da Costa Neto. Né? Então, é um problema, infelizmente, generalizado. Os caciques mandam nos feudos partidários do Brasil. E veja, eu não sou um idealista ingênuo, né? Um romântico, sem contato com a realidade. Eu entendo que a política é a arte do possível, você tem que tentar navegar o sistema, e o Tarcísio é pragmático, não é alguém mais ideológico, digamos assim, mas é importante a turma lembrar que o voto bolsonarista, o fenômeno bolsonarismo, é um fenômeno que veio para ficar. É o despertar de muita gente por conta das redes sociais e tudo mais, de gente que não quer mais saber desse fisiologismo, desse feudalismo partidário por interesses próprios, da turma que só pensa naquilo, está hoje mancomunando, articulando, de olho nas eleições de 2026. A turma não quer isso. Então, tudo bem, se chegar no limite ali o Ricardo Nunes versus o Boulos, é isso, vamos de Ricardo Nunes porque a alternativa é pior. Mas cada vez mais a turma exige, demanda algo melhor, quer uma reforma política, quer uma melhoria desse sistema. O Brasil carece de um partido mais conservador, um partido de direita. Então, de novo, né, imagina o Tarcísio articulando para o presidente da Câmara ser um cara ligado ao Lula. Eu já estive com o Marcos Pereira na casa do empresário Flávio Rocha. Era um evento que eu ia palestrar e tentar arrecadar alguns fundos ali para o instituto que eu presidia, das ideias liberais. E à época, com empresários convidados e tudo, ele veio conversar comigo uma hora, né? Fala muito mansa, muito educado, e se colocou como um liberal.
Só que, de novo, né, eu tenho a impressão que essa turma toda dos partidos, dos brasileiros, eles são que nem aquele personagem do Woody Allen, o Zelig. Né? Se eles estão com uma turma hippie, daqui a pouco eles estão lá fumando a maconha e falando peace and love. Aí daqui a pouco eles estão com os bolsonaristas, eles estão lá, tem que prender os ministros do Supremo. Aí me parece que eles vão se adaptando, né? Um negócio meio amorfo. Então me parece, Brown, que a população, que uma parcela, pelo menos do eleitorado, acordou e está meio de saco cheio disso. Então, é uma estratégia perigosa, porque muita gente quer o voto dos bolsonaristas, mas não quer levar junto esse aspecto mais, digamos assim, genuíno do bolsonarismo, né? Eu acho que em algum momento essa tentativa de atender a dois mestres vai gerar problema eleitoral. Outro destaque de hoje, olha só, o Sistema de Informação do Governo Federal, o SEI, está fora do ar sob suspeita de ataque hacker. O Ministério da Gestão e da Inovação afirmou que segue trabalhando para normalizar o funcionamento do sistema do governo federal. A Polícia Federal, inclusive, foi acionada para investigar um possível ataque hacker. Coronel Gerson Gomes, o que dizer desse caso, hein, Coronel? Não tem como a gente deixar de associar ao nosso querido ditador Nicolás Maduro, né? Porque a gente, quando vê essas fragilidades, a gente tem que lembrar da lembrança do nosso ditador preferido agora, né, que virou bolsonarista, de ontem para hoje ele se transformou agora em um radical de direita, no qual ele lembra, né, que as nossas urnas inexpugnáveis podem sim ser, talvez, quem sabe, né, alvos desse tipo de ação. Veja que eu fiz uma entrevista lá na Knesset, no Parlamento de Israel, quando fui em dezembro. Uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive, estava a Carla Zambelli comigo e foi ela que fez a pergunta. Para quem era o anfitrião que estava explicando o funcionamento, perguntou se com a tecnologia que existia em Israel, se eles adotariam algum sistema de contagem ou de apuração eletrônica. E ele foi taxativo em dizer o seguinte, olha, nós somos realmente o estado da arte da contra-inteligência, da defesa cibernética, e de fato somos a vanguarda do conhecimento tecnológico em muitas dessas áreas. Mas exatamente por isso nós continuamos votando como no século XVII. E ele fez questão de dizer que até hoje em Israel as crianças são ensinadas como votar em papel pela fragilidade tecnológica que existe nesses sistemas. Eu falo para vocês, e essa é uma curiosidade que grande parte da audiência sequer imaginaria, mas agora nós estamos com a Olimpíada começando, acabou que me bateu esse saudosismo. Eu sou atleta de esgrima, e fui atleta de esgrima há muitos anos, cheguei até o pré-olímpico de Barcelona. E nessa época, nós tínhamos, a esgrima ela é toda eletrificada, e era por fios. E vocês sabem que até agora, recentemente, o que impedia a esgrima daqueles fios que ficavam atrelados nos atletas era justamente, sabe o quê? A possibilidade de um hacker conseguir neutralizar ou interferir no julgamento, porque as ações são muito rápidas. E vocês vejam, até o esporte teve que criar uma série de mecanismos de defesa para isso. Então, é isso. Ou os nossos sistemas vão todos lá para o TSE buscar guarida naquele sistema inexpugnável, ou nós nos rendemos ao fato de que a tecnologia hoje avança muito rápido e todos nós estamos sujeitos a esse tipo de ataque. Bom, deixa eu aproveitar que o Coronel mencionou aí as falas do Nicolás Maduro e trazer então essa pauta. Depois prometo que volto aí, Coronel, que sei que o senhor tem bastante a falar sobre a eleição na Venezuela. Mas é o seguinte, nossa pauta 7, tá, Cláudio? Após críticas do ditador venezuelano Nicolás Maduro, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cancelou a ida de observadores eleitorais à Venezuela. Em nota divulgada nesta quarta, o tribunal declarou que a Justiça Eleitoral brasileira não admite que, interna ou externamente, por declarações ou atos desrespeitosos à lisura do processo eleitoral brasileiro, se desqualifiquem com mentiras a seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil. Fecho aspas, é a nota divulgada pelo TSE, informando que está cancelada a ida dos observadores brasileiros para a eleição de domingo na Venezuela. O que achou, Serrão, dessa decisão do TSE? Olha, quem diria que a gente ia viver para ver o Tribunal Superior Eleitoral detonando Nicolás Maduro?
Só faltou fazer igual eles fizeram com a gente na eleição de 2022. É pegar aquele envelopinho marrom do Tribunal Superior Eleitoral e mandar para cada um de nós a representação criminal eleitoral, de investigação, para saber o que nós falamos que prejudicou o andamento da eleição. Isso aconteceu. Todo mundo que trabalhava naquela emissora que a gente falou ainda há pouco recebia toda semana um envelopinho marrom com aquela ameaça de investigação de crime eleitoral. Cadê a liberdade para se fazer eleição? Estávamos na Venezuela? Não, aqui é o Brasil. Brasil. Então, pensei que o Maduro fosse receber o envelopinho marrom também, igual a gente recebeu aos montes na antiga emissora em que a gente trabalhava. Triste ver isso. Maduro fez uma crítica ao dogma brasileiro. Não se pode falar das urnas eletrônicas. É inadmissível falar sobre elas. E, de novo, volta aquela grande questão que o coronel Gerson Gomes levou ainda agora. Por que Israel não adota o sistema do voto no papel? Não é só por uma desconfiança da questão da informática, não. É porque o princípio constitucional do sufrágio universal diz que a população, o povo, tem que ter controle sobre a contagem do voto. Então, só existe democracia de verdade se houver contagem pública do voto. E aqui não vamos entrar no mérito se o sistema eletrônico é bom, honesto, confiável, se funciona ou não funciona. A questão é: a apuração do voto por um sistema eletrônico fere o princípio do sufrágio universal. E só isso aí já torna o nosso modelo eleitoral inconstitucional. Vou repetir, o nosso modelo eleitoral é inconstitucional. Mas eu falo isso, posso ser preso, posso ser arrebentado, processado, detonado, mas por que a gente não pode ter esse debate? Por que não pode haver esse debate no Brasil? A gente tem esse debate interditado. E pior, tem um presidente da República que foi agora tornado inelegível porque ele levantou essa questão com embaixadores estrangeiros, que era o papel dele se reunir com embaixadores estrangeiros, falar o que ele quisesse falar. Papel constitucional. Então, toda hora é rasgação da Constituição. Não dá para aguentar isso no Brasil. Então a gente tinha que ter um debate sobre reforma política, sobre segurança efetiva eleitoral, garantia total. A gente não pode ter uma eleição em que o candidato, qualquer candidato que seja, bote dúvida no resultado. Não pode. Isso acontece porque o nosso sistema não é o mais adequado. Então a gente tinha que poder ter direito a ter o debate sobre o aprimoramento eleitoral. Não. A gente tem isso interditado, é punido se falar no assunto, e o que a gente vê acontecer agora eu quero a punição ao Maduro também, que deem 48 horas para que Nicolás Maduro se manifeste, volte atrás e diga que ele não falou o que falou, ou então, se Maduro baixar aqui no Brasil, ele vai ser incluído no inquérito do fim do mundo. Aguenta essa, Maduro, que você vai perder a eleição na Venezuela e não vai poder pedir asilo aqui mais do Brasil. Aqui que o pessoal poderia te proteger, né? A companheirada do Foro de São Paulo podia te proteger, já não vai poder mais, porque a judistocracia pode mandar você pro chilindró. Ponto. Agora, Constantino, sobre essa ida cancelada dos observadores brasileiros, será que o TSE também tenta se blindar de alguma forma, se proteger das críticas? Afinal de contas, se tiver fraude na eleição da Venezuela e ela passasse batida pelos observadores brasileiros, aí o desgaste do TSE seria ainda maior do que já é, né? É bem conveniente a desistência de mandar representante, né? Alguém tem dúvida que a eleição na Venezuela não é transparente, não é idônea, com todo tipo de voto de cabresto, de perseguição, de prisão política, de intimidação? Pelo amor de Deus, né? Então é o sujo falando do mal lavado. Agora, é verdade, né, o que o Serrão lembrou. Não pode falar da urna eletrônica, do processo eletrônico eleitoral brasileiro. Virou tabu, a urna é sacrossanta, é motivo de orgulho nacional, é inviolável.
tudo é passível de alvo de hacker, menos o nosso processo eleitoral. E nós temos que fingir que acreditamos nisso, porque o debate está interditado. Agora, o Maduro virou bolsonarista para a Folha de São Paulo, para o UOL, para a Globo, e tem mais um que eu já mencionei mais cedo, que eu quero colocar nesse rol. Atenção para aspas. Hoje, em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Fecha aspas. Flávio Dino. Ops, deixaram cair alguma coisa aqui. Mas pode pegar o Requião, pode pegar o Ciro Gomes, pode pegar o Lula, em artigo na Folha de São Paulo, tem uma entrevista, ele falando do processo eleitoral, pode pegar a Simone Tebet, pode pegar o João Moedo, pode pegar um monte desses aí que fizeram L, que eles, antes de virar tabu, eles falavam que esse troço não era tão confiável. Na Alemanha, o Serrão mencionou a questão da inconstitucionalidade pelo sufrágio universal e a contagem pública de votos. Na Alemanha, a Suprema Corte decidiu nessa direção. Não seria possível ter o nosso modelo. Em vários outros países mais avançados tecnologicamente, mais ricos, eles não usam esse modelo. Então, nós não podemos debater a urna. O processo eleitoral é um meio. A democracia se faz com a escolha do povo. O meio é que pode ser debatido e o povo tem que estar satisfeito. O povo tem que confiar. Não adianta os ministros do STF e TSE afirmarem a garantia sou idiota e é inviolável. É o povo que tem que confiar. Se 1/3 não confia, tem alguma coisa errada no modelo, tem que melhorar. Tem que ter um improvement. Porque o eleitor, o cidadão tem que estar satisfeito com o processo dele. Isso é um meio, é um instrumento. Instrumento pode mudar, pode evoluir, pode ter debate sobre ele, se ele é adequado, é um instrumento. Então, de alguma forma, né, essa turma que está aí, a gente sabe quem é, né, os mesmos que agiram como torcedores, como árbitros enviesados, né, que protegeram o Lula. Você não podia falar que tinha amizade entre Lula e ditadores comunistas, que sempre houve, enquanto que o Bolsonaro está inelegível para uma reunião com embaixadores. Óbvio que o árbitro foi partidário. Esse é o pessoal que está garantindo que é confiável e nada para ver aqui circulando, senão vai ser alvo de inquérito. Ora, bolas, isso é uma piada de mau gosto, isso não é coisa que combina com uma democracia. Fala pessoal, voltamos com as informações e agora falando do STJ, pessoal. O presidente do STJ ordena 85% dos funcionários do INSS na ativa durante greve. Vamos entender essa matéria aqui. Nesta quinta-feira, uma importante decisão judicial definiu que, durante o período de greve, pelo menos 85% das equipes de cada agência do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, devem seguir trabalhando. O descumprimento dessa determinação está sujeito a uma multa diária de R$500 mil. De acordo com a ministra Maria Tereza de Assis Moura, do STJ, a essencialidade dos serviços prestados pelo INSS é inquestionável, dado que envolve o pagamento de benefícios previdenciários. Esses benefícios são tidos por lei como meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A greve do INSS e os impactos e decisão judicial. A decisão é fundamentada nas peculiaridades do serviço essencial prestado pelo INSS e na necessidade de cumprir os prazos de análise dos processos administrativos. A ministra Maria Tereza determinou que fosse acolhido o pedido subsidiário para que 85% das equipes de cada unidade administrativa do INSS permaneçam em atividade durante a greve. Essa medida visa garantir que as necessidades inadiáveis da população sejam atendidas. Tá aí, notícia do STJ, pessoal. Vamos lá. Outra informação agora é da Esbanja, pessoal. A Esbanja aí que desembarcou em Paris
né, para as Olimpíadas. Ela desembarca em Paris para a viagem oficial, mas a agenda é mantida em sigilo. Vamos entender isso aí. A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, desembarcou na França na quinta-feira. Hoje, né, pessoal? Ela foi incumbida de representar o presidente Lula na abertura dos tão aguardados Jogos Olímpicos de Paris. A viagem marca uma importante missão diplomática para a Janja, que se vê no centro das atenções internacionais. Gente, a Janja, eu acho que ela pensa que ela tem algum cargo público, que ela é política, né? Eu não entendo. Para mim, ela é apenas, né, no caso, a esposa do presidente. Mas ela não tem nenhuma função ali na política, né? A não ser de acompanhar o presidente e ficar viajando aí, gastando dinheiro do povo, né, pessoal? Vamos lá. Janja embarcou num voo comercial da Air France e aterrissou em Paris às 14h05, conforme informou o jornal Folha de São Paulo. A escolha pelo voo comercial se deu devido a um decreto do ex-presidente Bolsonaro que restringe o uso dos aviões da Força Aérea Brasileira para apenas algumas autoridades específicas, excluindo a primeira-dama. Claro, né, pessoal? Janja não tem nenhum cargo político, né? Janja representa o Brasil nos Jogos Olímpicos. A decisão de Janja receber tratamento de chefe de Estado como desembarque prioritário e saída por uma área reservada partiu do governo francês. Este gesto sublinha a tentativa de reconhecimento de sua importância como representante oficial de Lula nos Jogos. Pessoal, lá ela pode ser muito bem recebida, né? Mas aqui no Brasil eu tenho certeza que ela não é bem recebida não, porque todo mundo sabe aí, né, o que esse casal aí, no caso o desgoverno Lula, está fazendo, está quebrando o nosso país. Vamos para outra informação agora, trazendo informações aí do Maduro, pessoal. As eleições estão chegando, domingo. Opositor de Maduro expõe duras verdades ao falar sobre atrito entre ditador e Lula. As recentes trocas de farpas entre Nicolás Maduro e Lula atraíram as atenções para Edmundo Gonzalez, principal opositor do chavista nas eleições venezuelanas. Nesta quarta, durante uma entrevista à repórter Paula Paiva Paulo, do G1, Edmundo destacou a sensibilidade exacerbada do governo de Maduro e suas reações antidemocráticas diante de críticas, desconsiderando até mesmo antigas alianças. Para Edmundo, Lula sempre foi um aliado quase incondicional do governo de Maduro. No entanto, ele mencionou que o governo venezuelano reage de forma drástica quando criticado, revelando uma faceta autoritária que não condiz com uma sociedade democrática. Tá aí, né, as eleições lá na Venezuela a todo vapor, né, pessoal? Vamos lá, outra informação do TSE. TSE rebate acusações de Maduro e cancela envio de observadores para eleições venezuelanas, né? Claro, porque o Maduro falou algumas verdades aí, algumas opiniões e o TSE não gostou, né, pessoal? Vamos lá. Em resposta às acusações infundadas do líder venezuelano Maduro sobre a transparência das eleições do Brasil, o TSE anunciou nesta quarta-feira que não enviará observadores para as eleições da Venezuela. Maduro afirmou que as urnas eletrônicas brasileiras não são auditáveis, uma alegação amplamente rebatida pelas instituições brasileiras. A decisão de cancelar o envio de observadores foi tomada após declarações de Maduro durante um comício em Maracay, no estado de Araguá. Maduro não apenas questionou o processo eleitoral brasileiro, mas também criticou o sistema eleitoral dos Estados Unidos e da Colômbia, afirmando que a Venezuela possui o melhor sistema eleitoral do mundo. Vamos ver o resultado dessas eleições, né, pessoal? Quero ver aí, porque
o que tudo indica é que Nicolás Maduro irá perder aí as eleições, irá perder o poder. Vamos ver como ele vai, né, suportar aí essa pressão, essa derrota depois do resultado, né, das votações. Queremos saber, vamos ver, né? Ele que fez algumas acusações, algumas ameaças que irá ter aí violência e tudo mais. Vamos ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai colocando aqui nos comentários a sua cidade. Vai deixando o like no vídeo se você gostou desse vídeo. E compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Você também, te faço um convite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui gratuitamente, clicando no botão inscrever. Clicou, já está inscrito no canal e deixe o like no vídeo. Sem mais enrolações, vamos aí terminando esse vídeo. Agradeço você de ter ficado até o final. Te espero mais tarde no próximo vídeo. Até mais, fiquem todos com Deus e aguardo vocês mais tarde.